Shalom, shalom, meus amigos. Seja bem-vindo ao comentário semanal da Parashá. Hoje eu gostaria de agradecer. A você que tem acompanhado, deixado aí seu comentário, seu like, até mesmo compartilhado. Saiba que a sua interação é fundamental e um incentivo para que esse trabalho possa continuar. Então, conto com a sua ajuda e vamos ao vídeo dessa semana. Na Parashá Ekev, Moshe encoraja o povo de Israel a confiar em Deus e guardar a Torá, prometendo recompensas maravilhosas. Ele relembra os milagres e a misericórdia de Deus ao longo dos 40 anos no deserto. Alerta sobre os perigos que podem levá-los a esquecer de Deus. Moshe também enfatiza a importância deles permanecerem leais às mitzvot por causa dos milagres testemunhados. A Parashá Ekev também nos traz o segundo parágrafo do Shema Israel. E ela conclui com a promessa de proteção divina ao cumprir as leis da Torá. Então, reforçando por que a Torá usa o termo Ekev, que também significa calcanhar, de acordo com Rashi, se nós cuidarmos dos mandamentos menores, aqueles que as pessoas tendem a pisar com os seus calcanhares, então Deus manterá sua promessa sobre nós. Mas o Midrash também responde essa pergunta. E para isso, ele cita Davi. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção nessa menção de Davi, porque hoje no comentário da Brit Hadashah nós teremos uma conexão direta justamente com esse Midrash. E ele nos ensina: Davi disse, mestre do universo, eu não temo os preceitos importantes da Torá, porque é óbvio que eles são importantes. Eu temo os preceitos menores, porque talvez eu seja leniente com eles, por eles serem menores. E o Senhor disse, cuide de um preceito menor da mesma forma que de um mais importante. Por que Moshe quebrou as tábuas? A que isto pode ser comparado? A um nobre que queria se casar com uma mulher através de um agente. O agente foi e descobriu que a mulher havia sido promíscua com outro homem. O que o agente, que era totalmente inocente, fez? Ele pegou o documento de casamento que lhe fora dado pelo nobre e rasgou-o. E ele disse, é melhor que esta mulher seja julgada como uma mulher solteira e não como uma mulher casada. E foi precisamente isso que Moshe fez. Quando ele viu o que o povo judeu havia feito, ele pegou as tábuas e as quebrou. Assim, ele poderia argumentar que se o povo judeu tivesse visto a punição por idolatria escrita ali, ele não teria pecado. Venha e veja, do aspecto daquela donzela, vêm muitos que denunciam Israel e os acusam. E o santo bendito seja ele, guarda Israel como um pai que deseja proteger o seu filho de todo dano. O santo bendito seja, disse a Israel, muitos acusadores estão prontos contra você. Esteja ocupado em minha adoração e eu o guardarei de fora. Estareis em vossas casas por dentro, e dormireis em vossas camas, e eu vos guardarei por fora, e ao redor de vossas camas. Venha e veja, quando essas forças do mal se aproximam da porta de um homem, elas levantam suas cabeças e contemplam de fora o santo nome que é Shaddai, decorado com as suas coroas, com o Shema Israel na mezuzá. Este nome tem poder sobre todos eles, e eles o temem e fogem, e não se aproximam da porta do homem. Do que temos nos alimentado, a Parashá Ekev traz a famosa declaração de que nem só de pão viverá o homem. E esse verso da Torá foi popularizado por Yeshua quando ele foi tentado por Satanás no deserto.
Sabemos então que o princípio atrelado a este verso diz respeito à providência divina, que não se limita às necessidades materiais, mas principalmente ao sustento espiritual. E este fundamento nos leva a um raciocínio interessante. Como vimos anteriormente, a porção Ekev dá ênfase no cumprimento de mandamentos aparentemente pequenos, mas que devemos observá-los com devoção, como se estivéssemos cumprindo os maiores mandamentos. Então, qual a ligação entre os mandamentos de Deus, sejam eles os maiores ou menores, com o sustento espiritual, o pão? Como a prática de regras resulta em espiritualidade, em força que nos impulsiona a uma vida de santidade gerada de dentro para fora? Bom, a verdade é que nós falamos muito sobre mandamentos, mas às vezes não entendemos realmente o que eles significam além da sua literalidade. Às vezes focamos tanto em regras práticas e metodologias que acabamos perdendo ou nunca compreendendo o princípio por trás dos mandamentos de Deus. E isso pode acabar gerando em nós uma leniência para com a Torá do Eterno. Quando não valorizamos os mandamentos pequenos, iremos certamente transgredir os mandamentos grandes, como se estes fossem pequenos. Assim como está escrito, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Bom, essa diferenciação entre pouco e muito, pequeno e grande, nada mais é do que a nossa capacidade de percepção e sensibilidade à presença de Deus. Geralmente, admitimos que caímos ou que pecamos quando cometemos pecados considerados graves ou grandes. Mas se formos avaliar a fundo, a nossa queda já havia ocorrido muito antes, quando fomos fazendo pequenas concessões com relacionamentos que desagradam a Deus, absorvendo de várias maneiras conteúdos sutis, mas que são totalmente contra os princípios de Deus. Mas afinal, que mal tem? Todo mundo está fazendo, não tem nada a ver. E assim vamos cedendo em pequenas coisas, que de pequenas não tem nada. E, por fim, acabamos misturando o santo com o profano até morrermos espiritualmente. O pior de tudo isso é que muitas vezes continuamos religiosos, praticamos as regras, as metodologias, iludindo a nós mesmos com uma falsa espiritualidade, com uma falsa santidade. E a falta de percepção em relação à essência dos mandamentos de Deus também impede a contextualização da Torá. Por exemplo, nós vemos na Torá diversas instruções com relação à alimentação e higiene, mas que são instruções limitadas às condições de vida da época em que a Torá foi dada. Porém, quando não trazemos para o contexto atual, não percebemos que podemos estar cometendo transgressões. Às vezes nós nos alimentamos com produtos que passam por alto rigor de inspeção rabínica, mas acabamos consumindo diversas coisas que, na interpretação literal da Torá, não consistem em transgressão, mas que são extremamente prejudiciais à nossa saúde e são sim coisas impuras. Então assim, eu posso falar que eu não como porco, estou cumprindo a Torá, estou praticando a santidade, a pureza, a obediência, mas daí nós consumimos coisas que são várias vezes mais impuras que o próprio porco. Mas Coca-Cola é kasher. Moshe não falou nada na Torá sobre ela. Não está escrito que não devemos ouvir músicas mundanas, séries com palavrões, filmes com cenas de imoralidade, conteúdo ideológico tendencioso. Se não está escrito, então está liberado. Na dúvida, não devemos fazer. E eu diria mais, se há dúvida, devemos questionar se o Espírito de Deus realmente habita em nós. Agora você imagina, se a nossa falta de percepção já é grande quando se trata de regras literais, o que dirá quando se trata de um nível mais profundo e espiritual?
Os mandamentos, na verdade, são a essência do caráter de Deus. Se não internalizarmos isto, seremos apenas religiosos que santificam a prática e o método. Pense comigo nisso. O Espírito de Deus já foi concedido, a separação já foi desfeita. E como Yeshua disse, o lugar de adoração não é mais limitado à posição geográfica, a objetos ou métodos. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, sem depender de um local físico em que eles se encontram. Olha, muitos acreditam que, se forem a Jerusalém, irão ter um acesso diferenciado à presença de Deus. E claro que Jerusalém tem uma importância inestimável. Jerusalém é um local profético, histórico, e tem um grande peso para a humanidade. Mas eu acredito que o único diferencial que nós podemos ter ao irmos para Jerusalém, em nossa experiência, é algo mais em torno do campo emocional e até mesmo uma inspiração a servir a Deus. Mas espiritualmente falando, o acesso a Deus se dá em qualquer lugar. É claro, se o caminho for Yeshua. Mas por que eu estou falando de Jerusalém? Estar, habitar, permanecer, subir a Jerusalém são termos que encontramos em toda a Bíblia, sempre fazendo alusão a algo extremamente positivo, simbolizando estar na presença de Deus. Mas olha que só que interessante o que está escrito em 2 Samuel, o capítulo 11, no verso 1. Na primeira época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército israelita. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi estava no lugar que, espiritualmente falando, poderia ser considerado o mais seguro, a presença de Deus. O perigo mesmo estava lá na guerra. Mas, se era assim, por que Davi caiu em adultério e posteriormente cometeu um assassinato? Ele não estava em Jerusalém representando a presença de Deus? Davi não estava na presença de Deus? Como ele cometeu coisas tão graves? Mas olha só o que o mesmo texto responde a partir do verso de número 11. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer e deitar com a minha mulher? Juro pelo teu nome e pela tua vida, que eu não farei uma coisa dessas. Olha só, a Arca da Aliança, onde habitava a presença de Deus, não estava em Jerusalém. E se a presença de Deus não está em um lugar, ele pode ser o polo central da melhor, da maior religião de todas. Esse lugar, ele perde o seu sentido. É muito mais seguro estar na guerra com a presença de Deus do que em um palácio, protegido, em paz e segurança, sem arca, sem a presença. A religiosidade pode nos deixar surdos e cegos para a voz de Deus. E a perda desses sentidos começa quando fazemos pequenas concessões, deixando de dar ouvidos à voz do Espírito de Deus. E quando vemos, o Espírito de Deus está indo para um lugar e nós para o outro. Ele está indo e nós estamos ficando. Nós estamos indo e ele está ficando. Por perder a sensibilidade espiritual, Davi já havia caído muito antes de praticar o adultério e o homicídio. E assim como a arca um dia saiu de Jerusalém para a guerra e Davi permaneceu, assim também chegou um dia em que Davi teve que sair de Jerusalém, onde guerrearia contra o seu próprio filho Absalão, mas dessa vez a arca não iria com ele. Do que temos nos alimentado? Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, da presença de Deus, do Espírito de Deus, concedido a nós, através da nossa fé
em Yeshua, o nosso Messias. E chegando ao final de mais um vídeo, estou deixando na tela o resumo das leis contidas na Parashá Ekev. E hoje eu gostaria de me ater ao item de número 4, que fala a respeito do nosso dever de amar o convertido. Vou fazer a leitura do que está no Shulchan Aruch falando a respeito de circuncisão. Cada um deve procurar a melhor e mais justa pessoa para servir de mohel, a pessoa que vai fazer a circuncisão. Para quem se converte ao judaísmo, a mitzvah da circuncisão é a mais importante. Mas e para nós que não somos judeus? O que é conversão? Conversão é a obra do Espírito que regenera o coração do homem. Então, nós devemos amar a todos os convertidos. Mas quem são os convertidos? Será que aqueles que fazem parte somente da nossa religião, da nossa congregação, da mesma visão teológica que nós temos? Se nós amarmos apenas aqueles que se assemelham a nós, aqueles que nos amam, que vantagem há nisso? Nós devemos amar todos os convertidos e não cabe a nós julgar quem é ou quem não é convertido. Cabe a nós o amor.